Amada igreja, aleluia, que maravilha estar nesse dia, neste culto, nesta reunião tão maravilhosa que o Senhor Jesus nos proporcionou, amém? E nesta reunião quero compartilhar uma palavra que Deus falou muito ao meu coração, quando nós vemos nas redes sociais ou recebemos mensagens, frases de impacto, isso assim mexe com o nosso coração, não é mesmo? Nós gostamos de receber esses tipos de mensagens, mas eu fui impactada com esta palavra que eu quero compartilhar com você neste culto tão abençoado e tão maravilhoso. Glória a Deus. A palavra está registrada na carta de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Amém? Então, o tema da nossa mensagem é: a vida que houve, uma vida bem construída. Glória a Deus. Olha lá, a vida que houve, uma vida bem construída. Então, a palavra do Senhor diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provocação no deserto. Então, a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Uma das características desta carta é que os destinatários de Hebreus haviam passado por muitas dificuldades. Eles estavam sofrendo muitas e severas perseguições. Então, aqui no contexto desta carta, o autor da carta é desconhecido, mas ele estava dando uma palavra de orientação, de alerta para os cristãos da época, porque eles estavam passando por perseguições, passando por dificuldades. Eu quero parafrasear isto. É mais ou menos assim que o autor está dizendo: olha, vocês estão passando por dificuldades, mas, por favor, não se desviem dos caminhos do Senhor. Exatamente é o que ele estava passando naquela época para este povo. E é o que o Espírito Santo está dizendo ao nosso coração nesses dias, como igreja do Senhor, como igreja IBN. Estamos passando por dificuldades, estamos passando por perseguições, mas, por favor, não se desvie dos caminhos do Senhor. Aguenta firme em nome do Senhor Jesus. E interessante que o autor também nos dá um exemplo. Ele diz: assim como os nossos antepassados, o povo de Israel, eles passaram pelo deserto, ele nos faz lembrar disso, deste exemplo. Então, enquanto o povo estava ali no deserto, o povo, ele não estava preocupado no sentido de querer ouvir a voz do Senhor. Eles queriam era carne, né? Eles queriam a cebola do Egito, eles queriam os peixes do Egito, eles estavam preocupados com a comida do Egito, e eles não estavam preocupados com a voz de Deus, o que Deus queria para eles naqueles dias. Então, ele traz essa alerta aos nossos corações, para que nós, como igreja do Senhor, não façamos como os nossos antepassados, a questão da murmuração. Então, por isso, se hoje ouvires a sua voz, e o hoje significa agora, é o presente, não é o amanhã, e nem ontem, mas é hoje, o presente. E quero compartilhar com vocês pessoas que passaram por isso, que ouviram a voz do Senhor. Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco, ele foi contagiado ao seu redor por um resplendor, uma glória muito grande.
e ele ouviu uma voz, e essa voz dizia: Saulo, Saulo. Olha que interessante, era o próprio Senhor Jesus chamando Saulo, dizendo o seu nome. Então, o que quebrou a dureza de Saulo foi a voz do Senhor. E este texto está registrado no livro de Atos, capítulo 9. Então, a voz do Senhor despedaçou o coração de Saulo. Então, se hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Outro exemplo que nós temos na Bíblia foi o cego de Jericó. Ele estava sentado à beira do caminho, e ele era cego, não enxergava nada, mas ouvindo que era Jesus, por causa do movimento, por causa do barulho, conversas, né? Jesus era um homem assim, muito popular, então, por onde ele passava, havia uma multidão. Então, ele ouvindo que era Jesus. E esta palavra está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Queridos, que palavra poderosa! Ouvindo que era Jesus. Então, quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar, ele começou a clamar, dizendo: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uau! Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então se aproxima daquele homem, e aí a história continua. Mas o que eu acho lindo nesta história, queridos, é que esse homem, mesmo sem ele ver com seus olhos físicos, com seus olhos materiais, mas ele viu com os olhos da fé, ele creu. Ele não precisou ver que era Jesus, mas ele creu. Por quê? Porque ele ouviu que era Jesus. E no que ele ouve, ele amolece o seu coração. Aleluia, glória a Deus, que palavra poderosa. E outro exemplo também está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 39. É a história de Maria e Marta. Jesus, um certo dia, chega na casa dessas mulheres. E a palavra diz o seguinte, que Maria, ela estava sentada aos pés de Jesus. E ela ouvia a sua palavra. Veja bem, ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo as suas instruções, ouvindo a sua palavra. Mas ao contrário de sua irmã Marta, ela estava ansiosa e afadigada com muitas coisas. Que exemplo maravilhoso! Hoje é o agora. Se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Outro exemplo também está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha só, as ovelhas de Jesus, elas ouvem a sua voz, e o Senhor Jesus as conhece. Aleluia. E elas seguem o bom mestre. Amém? Eu creio que se você está participando desta reunião, ouvindo esta palavra, é porque você tem uma característica de ovelha. Amém? E o Senhor Jesus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas batalhas. E que você possa, em nome de Jesus, segui-lo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu ouço a voz de Deus quando eu creio na sua palavra, porque a palavra de Deus é o seu próprio hálito soprando
operando em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Quando eu creio nas suas promessas, quando eu creio nos seus mandamentos, quando eu creio nos seus ensinos, quando eu ouço os seus mandamentos e os pratico, é isso que o Senhor quer, porque os 2 maiores mandamentos da palavra de Deus são esses. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo importante mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, são 2 mandamentos chaves da palavra de Deus, poderosos, aleluia. Então, eu ouço a palavra, eu ouço a voz de Deus quando eu creio, aleluia, na sua palavra, aleluia. Então, queridos, o segundo ponto importantíssimo neste capítulo aqui, que o autor nos traz, é: não endureçam o coração. Não endureçam o coração. Então, primeiro eu tenho que ouvir, e para eu ouvir que essa palavra entre no meu coração, eu tenho que permitir que esse coração seja amolecido. Eu não sou cardiologista, aleluia, mas eu dei uma olhada na questão do coração humano, né? O coração humano, ele é um músculo. E quando é que o coração humano fica doente, né? Ele fica rígido, quando ele começa a adquirir doenças. Então, lá, se você for olhar, você vê lá uma lista de doenças, as quais fazem com que esse coração se torne um coração endurecido, se torne um coração rígido, causando até a morte. Assim também é na nossa vida espiritual, no mundo espiritual, sabe? O que torna um coração endurecido no mundo espiritual, trazendo para as nossas vidas. Então, alistamos aqui algumas causas que podem endurecer o coração. Primeiro, a questão da murmuração. Exatamente o que o autor, a carta aos Hebreus, nos traz esta alerta. Olha, não façam como o povo fizeram lá no deserto, os nossos antepassados. Eles começaram a murmurar. E a murmuração, lá no contexto deles, na época deles, fazia com que eles não ouvissem a voz do Senhor, a direção do Espírito de Deus. Então, hoje, nos dias de hoje, também, quando nós começamos a murmurar, isso vai adoecendo o nosso coração. Nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, através dos nossos líderes espirituais. Nós não conseguimos, por quê? Porque a murmuração, ela está sendo enaltecida, ela está tendo prioridade no nosso coração, e isso vai adoecendo o coração. A questão também da incredulidade. A incredulidade, ela adoece o coração, e também faz com que nós não ouçamos a voz de Deus. A falta de perdão também é uma doença, né, que enrijece o coração e não permite que ouçamos a voz do Senhor. Então, a falta de perdão, ela traz consequências terríveis para a vida cristã. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que perdoar. E o perdão, ele é uma decisão, eu decido perdoar. A mágoa também é uma doença que faz muito mal para o nosso coração. O rancor, orgulho, frieza espiritual, inimizades, difamações, saudade do Egito. Então, essas coisas que nós listamos aqui, todas elas endurecem o nosso coração, adoece o coração, causando até uma morte espiritual. E não é isso que Jesus deseja. Não, Jesus não deseja isso. Porque a sua palavra diz que ele veio trazer vida e vida em abundância. E muitos não têm conseguido viver essa vida de abundância, que é uma vida de paz,
Abundância espiritual por causa do quê? Do coração adoecido. Ele não consegue ouvir a voz de Deus. Então, queridos, hoje, se você ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus, não endureça o teu coração. E isso depende de você, é uma decisão tua. Aleluia. Agora, olha que interessante. Tudo isso aqui impede de se cumprir o que está escrito no versículo 11 do capítulo 3. Não entrarão no meu repouso. E realmente, a pessoa que vive com esse coração endurecido, com essas doenças, ela não consegue entrar nesse repouso do Senhor. O que seria esse repouso do Senhor? Seria um lugar de descanso, de refrigério, de fé, de esperança. Ele não consegue entrar debaixo desse descanso, viver esse descanso, por causa do coração que está adoecido, porque não consegue ouvir a voz do Senhor. E o Senhor, Ele quer trazer esse repouso para nós. Ele quer trazer esse descanso para nós. Tanto é que se você continuar lendo o capítulo 3, ele vai estar o tempo todo exortando o povo do Egito. Porque era exatamente como eles estavam, na questão da murmuração, na questão da falta de gratidão, com saudade de uma vida de escravidão. Então, Deus, Ele fica triste, irado, que é assim que a palavra traz aqui no versículo 11. Ele fica irado, ele diz assim, ó, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aleluia. Então, o Senhor, nesse tempo, hoje, agora, no presente, Ele quer trazer ao teu coração esse descanso. Ele quer trazer na tua família, na tua casa, esse descanso onde há fé, onde há esperança, onde há alegria, onde há uma vida cheia do Espírito e não uma vida fria, frieza espiritual. Não é isso, não é isso. E continuando, queridos, uau, isso aqui é muito interessante. Isso aqui para mim foi assim, algo muito revelador. Sabe como eu iniciei esta palavra falando a questão de frases de impacto? Olha, esses 2 versículos aqui, para mim, é o coração deste sermão. Aleluia. É o coração deste sermão. Impactou profundamente o meu coração, porque tem uma saída, tem um remédio poderoso aqui, nesses 2 versículos. Aleluia. Então, o remédio está aqui nos versículos 12 e 13. Olha, você que está participando desta reunião, receba esta palavra em nome de Jesus e você será poderosamente abençoado. Ele diz assim, então, ó, cuidado, olha só, um alerta, cuidado, cuidado. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, mas nenhum quer dizer nenhum, tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Olha aqui, o que se afasta de Deus? É quando a pessoa tem um coração perverso e um coração incrédulo. Ou seja, ele para de acreditar em Deus. Para ele não existe mais o poder de Deus. Ou Deus o abandonou, Deus me esqueceu, Deus não me ama, Deus não está comigo. Sabe? Aí o coração começa a virar o quê? Avesso. Um coração totalmente separado do coração de Deus.
E nesse tempo, hoje, Ele quer alinhar o nosso coração com o coração dEle. E isso vem o que é a incredulidade. E essas duas coisas, aqui o texto está dizendo, que nos afastam de Deus, do Deus vivo. É engraçado, interessante, que aqui a palavra diz aqui, ó, Deus vivo. Isso é para nos trazer aqui, na nossa cabeça, na nossa memória, que o nosso Deus, Ele não está morto. O nosso Deus, Ele é vivo. E continuará vivo. Aleluia. Muito forte. Mas ele continua dizendo então, no versículo 13, pelo contrário. Então nós temos que fazer ao contrário. Se tem alguém querendo desistir, se tem alguém que está com um coração perverso, que está achando que Deus não vive mais, que Deus o abandonou, ele traz algo interessante aqui. Pelo contrário, ele nos dá uma orientação poderosa aqui. Nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que essa palavra está nos ensinando? Exatamente isso. Eu quero assim voltar para a IBN Manancial, para os membros, discípulos da IBN Manancial. Temos vivido, estou falando de igreja local, dias sombrios, dias difíceis, famílias enlutadas, pessoas doentes. Então, o que Deus está falando no nosso coração aqui para a IBN Manancial nesses dias? Nós temos que encorajar uns aos outros. Então, se você sabe de um irmão que está desanimado, que está com o coração querendo se afastar de Deus, a incredulidade está batendo na porta do seu coração, o coração começando a endurecer por causa dessas doenças que citamos aqui. Qual é o nosso papel como discípulo do Senhor Jesus? Nós temos que encorajá-lo. Como? Estamos passando pelo isolamento social? Sim. Mas nós temos as redes sociais. Você pode pegar o teu celular aí, até agora mesmo, após esse culto, ou agora, se você, o Espírito Santo, trouxe à tua memória uma pessoa que está passando isso, está sendo adoecida. Você mande uma mensagem, mande um versículo bíblico, manda uma palavra encorajando essa pessoa a não se desanimar, mas permanecer na fé, permanecer nos caminhos do Senhor, permanecer seguindo o Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. E isso, queridos, tem que ser hoje, não deixar para fazer amanhã. Mas hoje, vamos encorajar essas pessoas. E como diz aqui a palavra, olha só, todos os dias, até essa pessoa reviver, até essa pessoa se animar, nós temos que fazer isso todos os dias, encorajando esta pessoa. Aleluia. E o desejo de Deus aqui, de modo que nenhum de vocês, nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado, porque é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer nos enganar, trazendo dureza de coração, trazendo ouvidos tapados para que não ouçamos a voz de Deus, trazendo doenças para o nosso coração, até ele desejando uma morte espiritual. Mas não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para a tua família, não é isso que Deus quer para a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu quero concluir esta palavra falando da igreja, as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, né, da Ásia. Todas elas terminam dizendo assim, esta frase que é
impactante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você tem ouvidos, eu tenho. Olha que Deus maravilhoso, nós temos dois, né? 2 ouvidos. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós temos visto que Deus tem falado, que o Espírito tem falado à sua igreja nesses dias. Aleluia! Glória a Deus! E algo interessante que o Espírito Santo me fez lembrar, de acordo com o tema da palavra, né, que é a vida que ouve, uma vida bem construída. Então, uma vida que ouve a Deus, uma vida que segue os seus mandamentos, obedece os seus mandamentos, os seus preceitos, e as pratica, olha só, eles são praticados diariamente. Esta pessoa tem uma vida bem construída, ela tem uma vida alicerçada no Senhor, que é a rocha inabalável. Aleluia! Me fez lembrar de uma palavra que está escrita no Evangelho de Mateus, aleluia, capítulo 7, versos 24 e 25, diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, aleluia, será como o homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, aleluia, ela não cairá. Sabe por que ela não cairá, queridos? Porque ela foi construída sobre uma rocha firme, inabalável, aleluia. Então, a Bíblia diz aqui que aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, ele será como um homem prudente, aleluia. E ele terá uma vida bem-sucedida, uma vida bem alicerçada, uma vida construída, alinhada com os propósitos de Deus, alinhada com os céus, um coração forte, animado, um coração cheio de fé, um coração cheio de alegria, aleluia. E quero terminar com esta frase: o amanhã pode não existir para nós. O amanhã pode não existir para nós. O tempo se chama hoje, agora. Aleluia. Que Deus possa continuar abençoando a tua casa, teu lar, a tua família e tua vida espiritual. Se você ouviu a voz do Senhor hoje, não endureça o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Será abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não
fundamento da nossa vida, é o alicerce sólido que uma vida pode ser edificada na Tua presença. Querido Pai, clamamos a Tua misericórdia para que a vida de cada um de nós que ouvimos, Pai, a mensagem que o Senhor trouxe para nós, que cada um de nós seja edificado e que cresça pela ação do Teu Espírito, pelo agir do movimento contínuo da Tua presença na vida, no lar, na família, alcançando outras vidas. Pai amado, que a Tua palavra, ela produza sempre em nós o fruto que o Senhor espera. Deus, no nome de Jesus Cristo, que a nossa vida seja um referencial para muitos que não Te conhecem, Pai. Assim como tantos homens e mulheres cujo nome estão escritos no livro da vida, assim também muitos daqueles que ainda virão serão escritos pelo Senhor, Pai. Ó Deus, eu apresento diante de Ti essa vida que tomou a decisão agora de Te receber como Salvador, como rocha eterna, e esse novo nome escrito na glória haverá de ser chamado naquele dia. Muito obrigado, Pai, por este culto, por essa reunião, por essas vidas, por essas famílias, em nome do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a paz consoladora e maravilhosa do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e assim permaneça para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.